Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Versículo 14. Mas antes do 14, vamos dar uma lida em alguns, antes de chegar ao 14, para vocês entenderem por que Deus usou o apóstolo Paulo na igreja de Éfeso para falar essa palavra. Amém? Capítulo 5. Amém? Aleluia. Vamos ler o versículo 9 até chegar no versículo chave. Diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Glória a Deus. Nós vamos porque menção da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo está aqui se referindo à igreja de Éfeso, ou seja, em que estado ele se encontrava. Quando o apóstolo Paulo começa a dizer para ele: desperta, ó tu que dormes, o apóstolo Paulo estava chamando o povo, ou seja, chamando os judeus, chamando aquele povo, ou seja, aquele povo da igreja, da casa, da igreja de Éfeso, para eles se o quê? Dar de conta, se deparar como eles se encontram espiritualmente. O apóstolo Paulo estava dizendo que eles estavam precisando de um renovo espiritual, porque eles estavam dormindo, eles estavam, ou seja, displicente, ele estava compactuando, ele estava aceitando aquilo a qual estava se encontrando a igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo, ele começa a exortar, começa a falar que o que está em oculto só se refere o quê? Para a vergonha, de si, a sua vergonha. Não precisa ninguém saber, mas só que Deus, ele sabe. Por isso que ele fala: quando você recebe uma repreensão na luz, logo que você começa a ficar nítido, começa a ficar tímido, começa a ficar de uma forma, ou seja, atônito, ou seja, sem perceber o que estava acontecendo. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: não é tempo mais de dormir espiritualmente. É tempo de eu e você se despertar espiritualmente. Ou seja, chega de você compactuar com o erro. Chega de você aceitar o erro. Porque a igreja de Éfeso se encontrava assim. Por isso que quando o apóstolo Paulo começa a chamar o povo, ele começa a exortar, diz: crentes, acordem. Crentes, vocês estão aceitando, vocês estão o quê? Morrendo espiritualmente, porque infelizmente vocês estão indiferentes com a situação que está acontecendo nos dias de hoje. Aí ele começa a dizer assim: ei, você aí, é você mesmo, que porventura estava dormindo espiritual, a partir de hoje começa a levantar. Começa a acordar. Aleluia.
E quando o apóstolo Paulo começa a falar, ele fala assim, olha, vocês têm que permitir a luz adentrar de volta. Se porventura vocês estavam dormindo, ou seja, naquele soninho, hoje ele está dizendo, olha, abra teus olhos espiritualmente, para vocês deixarem com que a luz adentre e venha revigorar, ou seja, renovar vocês novamente espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a enfatizar, ele começa a dizer, olha, até hoje vocês viviam assim. Vocês precisam ter uma forma mais sábia. Vocês precisam ter uma forma mais plena. Ei, você porventura caminhou por este lado. Hoje Jesus está dizendo assim, é tempo de você voltar para a luz. Não é tempo mais de ficar indo para caminhos que você está direcionando. Caminhos que porventura você está conduzindo. Hoje não é mais tempo de ficar, ou seja, disperso. É tempo de vocês ficarem atentos. Por isso que quando o Senhor começa a falar, porque aquele povo, ele fazia coisas ao ocultismo. A idolatria era muito grande. Aí você fala assim, na casa do Senhor, a idolatria? Tem a idolatria. Ou queira ou não tem. Mas só que o Senhor está dizendo assim, olha, usando o apóstolo Paulo, diz, olha, hoje vocês não vão aceitar mais a idolatria sobre a vida de vós. Hoje, vocês não vão aceitar mais a imundície. Vocês hoje vão ficar o que? Vai começar a ter empatia, ou seja, vocês vão passar a não querer mais compactuar, não vai querer mais o pecado vir sobre a sua vida, vai querer mudança sobre vocês, porque o apóstolo Paulo, ele começou a exortar a igreja de Éfeso por causa disso. A idolatria era muito grande, a imundície estava muito grande, e isso estava cheirando mal as narinas de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E quando o apóstolo Paulo começa a dizer, começa a relatar, ele fala assim, olha, vocês precisam adentrar no Santo dos Santos. Não é mais tempo de vocês ficarem parados, aproveitando, por exemplo, a situação, a escassez está aí. Você vai ficar dormindo, esperando vir a doença, esperando vir a morte, a fome, a peste, esperando vir, ou seja, as pragas virem. Não é tempo de você se despertar, é tempo de você descer a olaria. É tempo de você buscar, se converter e cada vez mais dizer, Jesus, não permita nenhuma das pragas do Egito vir para a minha vida, para a minha família. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo. Aleluia! Dizendo, ei, olha filho, você está dormindo aí, acorda hoje. Era isso que o Senhor estava dizendo. É tempo de você ficar acordado. Não é tempo de você ficar, ou seja, dormindo. Aleluia. Glória a Deus. E quando o apóstolo Paulo começa a dizer, olha, desperta tu que dormes. Ou seja, ele estava falando assim, você está num estado atônito. Você não está entendendo espiritualmente o que está acontecendo no reino. O apóstolo Paulo começou a dizer assim, olha, você ainda não pegou o foco naquilo que realmente está acontecendo espiritualmente. Ele começa a dizer assim, olha, hoje vou eu te direcionar para você entender espiritualmente o que está por vir, o que está acontecendo. E aí, na maioria das vezes, você não entende de que forma o Senhor está dizendo para ti assim, olha, filho, eu não quero tu dormindo, eu quero você acordado. Entenda. Ah, missionária, não é para mim dormir de noite. Não, Deus não está falando isso. Deus não está se referindo a isso. Deus está se referindo a você de que forma? Que você espiritualmente precisa acordar. Fazer igualmente a minha amiga, tomar um êxtase. Não é droga não, gente. Tomar um êxtase. Despertar do sono da indolência. Por isso, quando ele fala, desperta tu que dormes. Se porventura você está dormindo ali entre os mortos, ele está dizendo, levanta hoje. Não é para você ficar aí, não é para você ficar de pé hoje e ver.
e para cada vez mais ir para a luz. Porque quando o apóstolo Paulo começa a dizer, aleluia, dizer assim, ó, no versículo, ninguém vos engane com palavras vãs. Não adianta você dizer qualquer coisinha que vai enganar ninguém, que não engana. Talvez você se engane a si mesmo, mas aquele que conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, você não consegue enganar de jeito nenhum. Por isso que quando o apóstolo Paulo ele começa a dizer na igreja de Corinto, ele fala assim, ó, ele começa a dizer, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele começa a dizer, olha, sabe o que está acontecendo? Muitas das vezes na tua vida está desse jeito por causa da tua desobediência, filho. Eu tenho te falado, eu tenho te direcionado e você não tem me ouvido, não tem me obedecido. E na maioria das vezes você está dormindo espiritualmente e hoje eu vou começar a te sacudir. Hoje eu vou começar a dizer assim, hoje tu não vai dormir mais. Espiritualmente tu vai ficar atento para quando eu te mostrar algo dentro da igreja, tu não temer mais em falar. Quando eu te mostrar algo no meio da família, na Gassuriandecai, tu não tem mais medo em falar. Porque era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Você está dormindo para as coisas espirituais. Aleluias. Era isso que o Senhor estava dizendo. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. É hoje, filho, não é mais amanhã. Quando você era minha criança, bebezinho, eu te dava leitinho, Anai. Mas hoje, filho, você já está maduro. Eu começo a te dar um mocotó, eu começo a te falar palavras mais pesadas. E tu tem dito assim, Senhor, justo eu. Mas Jesus disse assim, olha, filho, até por um tempo eu falei bem mansinho, na narraceia. Mas agora eu já começo a te falar de forma decomanai. Mas dura para ver se tu me entende mais claro. Aleluia. E quando o Senhor começa a dizer para a plateia, ele começa a dizer, sabe o que está acontecendo? Você está totalmente arabandecomanai, está inativo. Ou seja, está nas outras coisas mais focado, inativo, espiritualmente está voando. Você está totalmente, não está entendendo, não estou te referindo a algo, mas o Senhor está falando em relação à igreja em si. O Senhor está se referindo à igreja em si. O Senhor está falando em relação ao sacerdote também. Ele, filho, olha, é tempo de despertar. Ele está dizendo que é tempo de você ter postura, ter uma posição de despertar. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, é tempo de vós despertar hoje. Ele está dizendo para mim e para você também. Olha, filho, é tempo de você ter uma postura de despertamento no que você realmente quer espiritualmente. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando o apóstolo Paulo começa a dizer que aquele povo se encontrava desse jeito, ele começa, vocês estão negligenciando a minha fé, e são totalmente negligentes, porque você fala de fé e ao mesmo tempo não vivencia a fé, porque na maioria das vezes você fala, escuta, mas você fala como? As circunstâncias estão dizendo ao contrário, os problemas estão aí, mas a Bíblia diz que crente não se vive por vista, mas sim por fé. Hoje eu conversando com uma irmã, eu falei assim para ela, não para o irmão, hoje, perdão. Eu falei para ele assim, eu estou vivenciando um pouco das promessas que Deus fez para a minha vida quando eu vim para Ele, quando eu retornei para Ele. Estou vivenciando a cada momento, a cada partícula, que Deus eles tem se revelado, se mostrado o que Ele falou há muitos anos atrás. Vai fazer 17 anos que eu retornei para os pés do Senhor. Vai fazer 17 anos. Porque tem 16 eu de viúva, logo depois que eu fiquei viúva, eu retornei para os pés do Senhor. Vai fazer 17 anos, dia 24 de fevereiro, vai fazer
logo após eu faço 17 anos, eu sou serva do Senhor. Crente até Satanás porque crente obedece, não obedece, nem todos obedecem a palavra. Mas só que eu sempre falo assim, eu sou serva. E Jesus está dizendo assim, você é servo, continue sendo servo. Não olha para as circunstâncias, não olha para você de praia séria. Porque se você se focar nas circunstâncias, você tira a mandaia séria, os teus olhos espirituais do Senhor. Porque muitos cristãos hoje estão se afastando, porque observa o que o irmão está fazendo e está esquecendo no principal, de se focar em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, você que está dormindo hoje, é você hoje levanta, hoje põe de pé e diz assim, Senhor, a minha postura hoje espiritual, eu gostei de alguém ter falado ontem, a minha postura vai ser hoje orar por mim. E eu louvo a Deus que era isso que Deus queria. E eu dizia assim, Senhor, eu louvo a Deus, porque o Senhor falava comigo, quero que ore mais fosse. Eu oro por todo mundo, irmãos, mas primeiro eu oro por mim. Eu aprendi assim, a orar primeiro, sabe por quê? Porque nós pegamos guerras espirituais e precisamos constantemente orar um pelos outros. Tem gente que fala, eu não vou orar por fulano não, porque eu vou pegar guerra. Não faça isso, que é hipócrita. Use a ferramenta que o Senhor te deu. Por isso que o apóstolo Paulo começa a alertar o povo para ele sair da amnésia espiritual. Aquele povo ele se encontrava assim, no maior que amnésia. Vamos dizer, vai esquecendo. Deus está falando contigo e tu está como? Eu não lembro, eu estou com amnésia. Eu não lembro o que foi isso, aquilo, eu não lembro. Falei com a mente, o Hérito, ele fala assim, eu não lembro nem o que eu comi ontem, mas isso aí é uma amnésia espiritual. É normal. A pessoa fala assim, mas só que a amnésia espiritual é diferente. É aquela pessoa que o Senhor está constantemente falando contigo e você continua fazendo a mesma coisa e o Senhor constantemente fala, ele não precisa usar a voz, ele fala contigo mesmo. Porque era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ei, você que está com amnésia espiritual, hoje, não fica mais com amnésia não, começa a despertar, começa a ter entendimento, começa a amadurecer espiritual. Larga de ser menino, larga de ser criança. Você não é mais criança. Há quanto tempo você está na minha presença? Alabante como a mãe. E está se tratando como menino? Ei, não é mais menino coisa nenhuma. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Você está dizendo que está com anemia espiritual. Estou com anemia. Eu estou, vamos dizer lá, você está anêmico? Você está raquítico? Porque tu conhece a palavra muito bem, mas você diz, tu está anêmico ainda. E Jesus está te dizendo hoje, se tu está se porventura dizendo que está se sentindo anêmico espiritual, anêmico agora. O Senhor não está falando amnésia, não está falando anêmico. Se porventura você se encontra ainda amnésia, encontra-se, eu estou me sentindo anêmico espiritual. Hoje você vai me encher da tua palavra constantemente para me amadurecer espiritualmente. E aí quando começa a ver, aleluia, ele começa a observar, começa a dizer assim, olha, eu preciso que você desperta hoje para o caminho da luz. Eu não quero que você fique mais displicente. Quando ele fala assim, ó, desperta. Ele está dizendo, desperta para a luz. Não fica aqui, não é para você despertar para a luz que eu tenho algo para fazer. Desperta hoje, filho, filha, porque eu tenho algo para fazer, para revelar para vós. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para os irmãos. Aleluia. Glória a Deus no nome do Senhor Jesus. E quando o apóstolo Paulo começa a dizer, glória a Deus, ele fala assim, olha, vocês precisam deixar que a luz venha adentrar, que assim vai cada vez mais brotar a verdade, a sinceridade, a honestidade para contigo mesmo. Não precisa demonstrar para as pessoas que você está falando a verdade, não precisa demonstrar para a pessoa que você é honesto, mas sim para você mesmo.
Ele estava dizendo, quando você, a rabanda e a ceia, despertar para a luz da caia sol, automaticamente você vai ser verdadeiro consigo mesmo. Você vai ser real consigo mesmo. Você vai ser honesto consigo mesmo. Aleluia! Glória a Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a dizer assim, quando você, ou seja, desperta para a luz, automaticamente a santidade vem sobre a tua vida. Aí, quando você automaticamente se desperta para o encontro com Deus, automaticamente você torna-se uma pessoa sábia, não se torna mais uma pessoa nécia, mas sim você passa a ter prudência. Aleluia. Se nós formos observar, lá em Mateus, fala da parábola das 10 virgens. Todas 10 eram virgens. Mas no meio tinha 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes eram aquela que estava o quê? Preparada, ou seja, desperta espiritualmente. Eu vou explicar para vocês porque elas estavam espiritualmente despertas. E 5 nécias estavam totalmente o quê? Dormindo. Aleluia. Quando dá meia-noite, o soar, quando a vida, lá vem o noivo, as todas levantaram, vamos dizer, todas as 10 virgens levantaram. As 5 que estavam preparadas, vai ao encontro do noivo. Aramanda e a ceia. Ou seja, as 5 que estavam dispersas, ou seja, acordada espiritualmente, automaticamente ela foi de encontro ao noivo. E aquelas 5 que eram nécias, não estavam preparadas, ainda foi o que? Se preparar. Então o Senhor está dizendo o quê? Sabe por que eu estou dizendo para você despertar e deixar a luz cada vez mais adentrar? Para quando, não estou dizendo aqui que ninguém é nécio, ninguém é prudente, entenda. Porque tem um tal do deturpador que deturpa tudo. Entenda o que Jesus está te falando. Ele está dizendo para você se preparar para não ser uma das 5 nécias. Ser uma das 5 prudentes. Aleluia. E quando o Senhor ele começa a dizer, ele começa a enfatizar, ele fala assim, pronto, quando você quando você desperta para a luz, automaticamente você vai começar a se encher espiritualmente. Automaticamente a presença do Senhor vai ser constantemente, vai ser real sobre a tua vida. O Espírito Santo, ele pareia na casa. O Espírito Santo, ele está a todo momento, tem endereço certo. E está dizendo, filho, olha, eu estou indo até você. Porque a palavra do Senhor diz, quem convence o homem do pecado não é o homem você, mas sim o próprio Espírito Santo, que convence o homem a maiaceia das práticas, ou seja, dos pecados que porventura esteja fazendo. Era isso que Deus estava dizendo, usando o apóstolo Paulo para falar para a igreja de Efésios, era isso. Ele estava dizendo para a igreja de Efésios, para eles não se compactuar, eles não se contaminar com aquele povo, ou seja, não aceitar. Aleluias. Glória dada ao nome do Senhor. E para você ver, quer ver uma coisa? Aleluia. A cidade de Éfeso, ela era uma central de comércio. A cidade de Éfeso o comércio era bem desenvolvido neste lugar. Mas mesmo de comércio, mas só que a religiosidade era muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo estava falando, você aí, cristão, você servo, você aí hoje, desperta hoje para
convencer, ou seja, por meio do teu testemunho, aquela pessoa que tinha práticas religiosas, não vai ter mais. Agora, se você é cristão, que está tendo práticas religiosas, começa a se mudar hoje, começa a se converter hoje. Larga de ser religioso, começa a converter. Porque ser cristão é você ter uma transformação. Não é assim, só porque eu sou cristão, eu tenho que andar. Não é assim não. Ser cristão é você todo dia ser transformado, ser lapidado pelo Senhor. Por isso que constantemente, quando ele falava, quer ver uma coisa que acontecia muito na igreja de Éfeso, eram rituais. Na cidade de Éfeso, tinha muitos rituais. Ele fazia muitas oferendas para deuses estranhos, para ídolos. E aquilo, o apóstolo Paulo, ele começava o quê? A alertar a igreja, para a igreja despertar, para como ajudar essas pessoas, falando que aquelas práticas, como eles estavam fazendo, eram erradas, não eram certas. Então, o que o Senhor está dizendo? Eu hoje estou preparando vós e despertando vós para ajudar, porventura, entre aspas, aqueles que, porventura, estejam praticando rituais pagãos, ou seja, praticando obras que não provêm do Senhor. Somente isso. Aleluia! Glória a Deus! E quando o Senhor começa a usar o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, igreja, você precisa romper. O apóstolo Paulo começa a dizer, igreja, rompa as trevas. Quando você é luz, automaticamente rompemos as trevas. Ou seja, onde tem luz, as trevas não podem habitar. Então ele começa a dizer, ó, você aí que é luz, rompa as trevas, que porventura constantemente quer vir bater na tua porta. Começa o quê? A romper. Hoje, aleluia. E ele começa a dizer, olha, não seja como os filhos das trevas. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Mas Jesus está dizendo que hoje, o da luz tem que começar a ser o quê? Prudentes. Começar a ser o quê? Ativo. Jesus diz ao meu coração, ele vai te começar a te mostrar espiritualmente, aonde o adversário, porventura, quer atuar, sobre a tua vida. Ele vai começar a te mostrar para antes de vir poder cair, para você começar a adentrar, ou seja, o quê? Abrir. Para isso não vier a acontecer. Como eu vou abrir? Na oração de Jesus. Olha, eu hoje estou rompendo as trevas para que não venha nenhum dano sobre a minha vida, sobre a minha família hoje. Mesmo se vocês observarem bem, mesmo a comunidade toda de Éfeso está totalmente ativa, mas a igreja de Éfeso corria um alto perigo. Você sabia? Que mesmo a cidade toda ativa, toda movimentada, mas a igreja de Éfeso estava correndo perigo. Por que estava correndo perigo, irmão? Por que estava correndo perigo? Porque eles estavam tudo o quê? Dispersos. Estavam tudo o quê? Dormindo. Estavam tudo o quê? Se preocupando com isso e esquecendo disso, esquecendo do principal, que é o reino espiritual. Aleluia. Ou seja, ele começava a dizer, olha, eles estão totalmente em perigo. De que forma? Eles estão adormecendo espiritualmente. Aleluia. Ele começa a dizer, olha, eles estão cedendo, ou seja, a influência do meio ambiente está automaticamente te atingindo espiritualmente.
começa a te atingir espiritualmente, porque automaticamente você abre um espaço. Quando você dormiu espiritualmente, automaticamente você abriu espaço para que pudesse adentrar algo e acontecer muitas das vezes algo espiritual sobre a sua vida. E Jesus está dizendo, hoje você está despertando. Alamando comanai, aleluia. E quando o apóstolo Paulo começa a dizer para ele, ó, desperta, tu que dormes. Aí depois ele dá outra ordem. Qual é a outra ordem? Levanta-te entre os mortos. Primeiro ele falou o quê? Desperta. Agora ele está falando para mim e para você, levanta-te entre os mortos. Vamos dar uma recapitulada? Sansão estava o quê? O que aconteceu com Sansão? Sansão adormeceu. Adormeceu no quê? No colo da Dalila. E aconteceu o que com Sansão? Ela foi lá, manipulada pelo inimigo, foi lá, cortou os cabelos de Sansão. E aconteceu o que aconteceu, que nós sabemos a história, né? Não cabe a mim falar agora, mas sabemos automaticamente o que aconteceu com Sansão. Depois, quando o Senhor fala, ó, levanta-te entre os mortos. Nós lembramos de quem? De Lázaro. Ele estava o quê? Morto e fisicamente. Mas quando o Senhor mandou retirar a pedra e mandar Lázaro sair, ele estava assim, ó, levanta-te entre os mortos. Ele está dizendo para mim e para você, levanta-te entre os mortos, porque Cristo vai te esclarecer algo. Lá em Apocalipse ele fala, desperta do que dormes, que Cristo vos esclarecerá. Ele vai esclarecer algo da tua vida, não vai ser de ninguém, vai ser da tua vida. E aqui ele está dizendo para mim e para você, desperta, levanta-te entre os mortos, ó, e faz o quê? Ele vai o quê? E Cristo te iluminará. Ele está dizendo, eu quero te iluminar, filho. Eu quero te iluminar, filha. Ou seja, se você fala despertar, é um verbo. Levantar também é um verbo. Né? Porque no início Jesus era verbo, no princípio, no meio e no final ele sempre passou a ser o quê? Verbo. Ele não mudou, não. A gente que muda. Mas Jesus não muda, não. Ele continua sendo o mesmo. Ele conhece, ele sabe de tudo. Eu e você não sabe de nada. Por isso que ele está dizendo para mim e para você, ó filho, não quero só te dar um conselho para tu despertar, não. Eu quero simplesmente te alertar hoje, para tu se levantar hoje. Não dormir mais, aleluia. Quando o apóstolo Paulo fala, levante-se dentre os mortos, ou seja, ele estava dizendo o quê? Que automaticamente, aquele povo da igreja de Éfeso precisava ter o quê? Uma decisão, uma postura. Ou seja, ele estava falando assim, olha, você necessita de uma decisão. É o caso da irmã, a irmã Esther. Aleluia. O Senhor disse que tu precisa tomar uma postura e tomar uma decisão. É você estar em meio termo. Não sabe ainda, mas Jesus está dizendo assim, olha, desperta hoje, alamanda Yesseia, ó, levanta entre os mortos hoje, tome a decisão hoje, que eu quero mudar algo na tua vida espiritual. Aleluia. E ele começa a dizer, olha, você precisa despertar, você precisa apenas ter um ponto inicial. Ele começa a dizer, olha, quando eu estou falando para você despertar, há uma decisão inicial que você precisa ter, algo, uma iniciativa que você precisa ter para eu mudar
a tua vida por completo espiritual. Ou seja, te levantar automaticamente espiritual da forma naesseia, que porventura você diz assim, Senhor, será que eu estou morrendo espiritual, Senhor? Eu nunca mais fui para a igreja, será que eu estou morrendo espiritual? Aí Jesus está dizendo, não, filha, não está morrendo, só está dormindo. Mas acorda hoje. Se estava dormindo, filha, acorda hoje. E aí ele começa assim, olha, levante. Ele está dizendo assim, olha, eu quero envolver você. Quando você levantar, eu quero te envolver de uma forma tão grande, filha, para você entender de que forma eu quero te pôr de pé. Quero te esclarecer grandes e grandes coisas. Quero eu te revelar muitas e muitas coisas. Aí quando o apóstolo Paulo começa a dizer assim, olha, você viu que a primeira foi o quê? Desperta, ou tu que dormes. A segunda foi, levanta-te de entre os mortos. Essa é a segunda parte. A terceira parte é, e Cristo te iluminará. Ele começa a dizer, fazer uma promessa para mim e para você. Eu agora vou trazer à tona. Eu agora vou iluminar cada vez mais a tua vida. Eu cada vez hoje vou evidenciar. Ou seja, cada vez mais eu vou ser mais claro o caminho e a direção que você vai tomar. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Porque observe no versículo 14, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Lembra que eu falei da parábola das 10 virgens? Sábios, prudentes, e não nécios. Mas sim o quê? Ter prudência. Ser simples como a pomba e prudente como uma serpente. Aleluia. Ele diz você ter prudência. Aí ele começa a dizer, eu quero clareza. Ele vai começar a clarear na tua vida o caminho que você está indo, o caminho que você está seguindo, de que maneira você vai avançar. Ele começa a dizer assim, no momento que você chamar, aleluia, que você começar a levantar, a despertar, automaticamente a minha luz te conduzirá ao caminho certo, aleluia. E o apóstolo Paulo, aleluia, ainda continua direcionando o povo. Quer ver no versículo 21? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele começa assim, começa a sujeitar. Ele começa a dizer assim, eu estou orientando vocês. Não é de qualquer maneira, mas sim, eu estou te orientando. Ou seja, ele começa a dizer para aquele povo assim, seja meus imitadores. Era isso que o Senhor estava dizendo, usando o apóstolo Paulo, para dizer, sejais vós os meus imitadores. Por isso que ele fala, sujeitai-vos uns aos outros. Ou seja, ele começa a dizer assim, seja meus imitadores, viva no amor, assim como Cristo nos amou. Ele começa a dizer assim, ele se entregou por mim e por você. Então começa a amar, assim como ele amou. Ele começa a dizer assim, aborreça o pecado, mas ama o pecador. Aleluia. É isso que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus. Amém? E assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.